pessoal, tudo bem? O professor Ledo Vaccaro, do Rio de Janeiro, professor de matemática, ciências exatas, né? Ele tem algumas reflexões extremamente interessantes no canal dele, e numa delas ele busca desmistificar uma relação que existe entre os professores, todos os envolvidos na educação, e a sua gestão profissional, principalmente a sua gestão de remuneração, né? Quando ele busca desmistificar alguns conceitos, na minha visão também errôneos, equivocados, ele traz algumas análises. Vamos lá. Você considera, por exemplo, que os professores estariam na profissão que estão por vocação? Obviamente estão. E essa é a chave, primeiro ponto. Seja a profissão que você escolheu, se você não está vocacionado a essa profissão, vai dar errado. Você pode até ganhar muito dinheiro, etc., mas você vai ser um mau profissional. No mínimo, você vai ficar, ao final da sua carreira, insatisfeito com o resultado. Não importa, de novo, o quão materialmente bem sucedido você tenha sido. Se você não é vocacionado, você vai ser frustrado, infeliz na sua profissão. Outro ponto que ele desmistifica educação é sacerdócio. Não, de jeito nenhum. Educação é profissão. Você faz aquilo porque você precisa se sustentar, principalmente, mais importante ainda, você precisa sustentar os seus familiares, e é a lógica de mercado. É aquela questão da troca da força de trabalho, no caso um trabalho intelectual, por uma remuneração que vai sustentar minimamente, né? E atenção, cuidado com esse minimamente, porque isso é uma armadilha, né? Mas vai sustentar o profissional, tá? Ponto. Conduza a sua profissão pensando nas crianças. Considere que a educação é um sacerdócio e você tem uma missão nobre que transcende a questão de remuneração, a questão financeira. Não transcende, não. Você é profissional, você tem a sua rotina de trabalho e você faz isso por dinheiro, por uma remuneração. Logicamente, se você quer ter uma boa remuneração, você tem que ofertar um bom resultado, um bom produto final, né? E o produto final na educação é uma aula bem dada, bem planejada, que segue os padrões que o Estado, o município ou a instituição privada que você atua demandam de você, né? Outra coisa, você tem que se posicionar no sentido de entender que você é um profissional como outro qualquer, né? E que, sendo assim, você tem o direito de reivindicar melhores condições de remuneração. E isso transcende, isso vai além da questão do salário no final do mês. Muitas coisas, incluindo o salário, mas não só ele, compõem o processo de remuneração de um profissional, tá? Então, por que a educação tem que ser subanalisada, subvalorizada? Não. Principalmente pelo fato de que a profissão, seja ela complexa ou simples, né? Seja ela banal ou extremamente qualificada, ela, para ter os seus profissionais, ela dependeu essencialmente da presença de profissionais da educação. Eu estou colocando não somente os professores, né? Então, assim, qualquer profissão que você pense, ela se iniciou através do processo educacional. Então, ao contrário, os profissionais de educação, eles têm que ter uma remuneração, se não acima das demais, no mínimo equiparada à média das melhores remunerações, tá? Não se quer dizer aqui, por exemplo, que o profissional de educação, qualquer que seja ele, quer ganhar, por exemplo, mais do que um magistrado de longa carreira. Não. Mas por que não ganhar o que recebe a média dos magistrados de um país, por exemplo?
né? Não importa a profissão que você exerce, você passou pelas mãos de um professor, de um profissional da educação, né? Outra coisa, não vamos pensar, e isso eu já falei em alguns outros vídeos, né? Não vamos pensar que nas lutas de classe que nós vivenciamos no dia a dia, o chamado piso salarial é o nosso objetivo. Ao contrário, o piso salarial é algo pelo qual nós temos que passar e já pensar logo à frente. Enquanto o profissional, não importa a sua área de atuação, busque, reivindique o piso salarial, de novo, seja qual for a sua área profissional, a pessoa vai estar dando o seguinte recado: eu me contento com o básico, eu me contento com o mínimo. Exijo, até tirei as mãos do volante, exijo o mínimo. Não precisa se preocupar, gestor, proprietário, empresário, não precisa se preocupar. Se você me garantir o mínimo, legal. Lembrando, né? E com isso a gente fecha o vídeo. Se você luta pelo mínimo e vai receber o mínimo, possivelmente você não vai entregar um serviço de qualidade por mais que você queira. Porque você vai perceber que aquele mínimo não é suficiente para o seu sustento, para o sustento da sua família, e para compensar você vai ficar como louco, trabalhando 2, 3 turnos, trabalhando finais de semana, para entregar algo decente, não é nem de alta qualidade, infelizmente, e você vai estar imerso num ciclo vicioso do qual você ou não vai, ou vai lutar muito para sair, e vai ter extrema dificuldade. Então, vamos mudar essas chavinhas, né? Vamos trocar esse chip para que a gente, aí sim, possa realmente, de fato, pleitear uma valorização real da profissão, das profissões ligadas à educação. E cuidado com movimentos sindicais, movimentos de classe, que alegam estar ao nosso lado, mas que, na verdade, a intenção, o foco é bem outro, tá bom? Grande abraço, pessoal. As minhas redes sociais estão aí. Sigam, compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam. Vamos fazer um movimento legal para a gente conseguir, pelo menos, iniciar um processo de mudança. Certinho? Grande abraço, pessoal.